Eu vou começar falando sobre a decisão do Supremo Tribunal Federal de ontem, que entendeu ser necessário tão somente um documento oficial, carteira de trabalho, carteira de identidade, carteira de motorista, etc., para se votar no domingo nas eleições. Nós teremos aí presidenciais, governadores, senadores, deputados, etc. O Supremo tomou essa decisão, mesmo depois, assim, ó, protelaram de quarta para quinta-feira, não deu para entender direito porque o Estado de São Paulo noticiou, e a Folha também, que o ministro Mendes, Gilmar Mendes, teria recebido, na hora de dar o voto dele, quando já estava 7-0, para eliminar a exigência dos dois documentos, o título de eleitor e o documento oficial, pediu vistas para dar a posição dele ontem e deu 8-2. Ele votou também a favor. Enfim, precisa só um documento. Sepultado definitivamente o título de eleitor. E, aliás, para que ele servia mesmo? Se a pessoa tem um documento na mão que prova que é ela, eu sou esse aqui, nos relatórios dos cartórios eleitorais que estão nas urnas, consta o nome da pessoa, o número do título de eleitor, que não há necessidade mais dele, e todos os demais dados. A pessoa prova, sou eu, e ela vota, assina. Acabou. Nem tinha necessidade realmente de se burocratizar tanto. Mas há que se questionar agora é o seguinte: será que todo o povo brasileiro apto a votar, que está inscrito como eleitor, porque analfabeto também pode votar, você sabe disso, né? Será que todos vão ter um documento oficial, carteira de trabalho, ou carteira de motorista, ou carteira de identidade, lá nos confins do interior do Nordeste, no interior do Brasil? Eu tenho sérias dúvidas que o povo brasileiro todo poderá votar, todos os cento e tantos milhões de eleitores que o Brasil tem. Enfim, vamos aguardar domingo para ver o que vai acontecer. Eu abordei ontem um assunto e até cheguei um pouco atrasado, porque eu estava em função disso, né? Vou ler hoje a pauta da ordem do dia para os senhores, da reunião do Fórum de Políticas Públicas, para vocês verem a importância de tudo que vai ser votado. Alteração de zona residencial 3 para a zona de interesse social 2. Alteração de zona residencial 3 para a zona residencial 3 mista. Alteração de sítios de lazer para a zona industrial. Alteração de zona residencial 3 mista para a zona residencial 1. Alteração de área de proteção permanente para a zona especial de habitação unifamiliar. Alteração de zona residencial 3 para a zona comercial 1. Alteração de zona especial de habitação unifamiliar para a zona especial de interesse social. Alteração de alinhamentos do sistema rural. Transformação do decreto 7.085 em lei. Alterações do plano diretor. Alterações do Código de Edificações. Alteração de zona rural para a zona urbana Z1 e zona rural para a zona urbana Z3. Ampliação dos aglomerados funcionais e multifuncionais. Alteração das bandas de São Pedro em regularização de condomínio no distrito. Alteração do regimento interno do Conselho do Patrimônio Histórico e Cultural, o CONPAC. Alteração do regimento interno dos conselhos distritais. Alteração do regimento interno do Fórum de Políticas Públicas. Isso tudo, 17 assuntos vão estar na pauta da ordem do dia hoje à tarde, lá na FUXCARV, no salão, no pavilhão A. Os conselheiros do Conselho do Fórum de Políticas Públicas, que são 62, eles deveriam estar todos presentes. Certamente não vão estar, porque talvez até tenha havido algum problema na convocação. Vamos ver aqui a composição deles. 16 representantes de entidades governamentais ligadas às questões de desenvolvimento territorial, assim distribuídos. Um representante da Embrapa, um representante do DAER, todas as secretarias municipais e o IPURB, e aí vem 7 representantes do setor produtivo, assim distribuídos. 5 do projeto Viva Bento. 5 do projeto Viva Bento. 2 representantes dos trabalhadores, o Sindicato Rural e o Fórum Sindical dos Trabalhadores Urbanos. 4 representantes de moradores e organizações não governamentais assim distribuídos. 3 representantes de moradores ou associações de moradores, União das Associações de Cooperativas. 1 representante de ONGs legalmente registrados no município.
15 representantes dos conselhos municipais, todos os conselhos municipais representados aqui. Um representante do patrimônio histórico e cultural, ou museu, ou Fundação Casa das Artes. Esta é a composição do Fórum de Políticas Públicas, com mais o seguinte: 5 representantes distritais, 4 representantes da Associação dos Engenheiros, Arquitetos, a SARV e a SCORE, 4 representantes das universidades locais, 3 representantes de associações ambientais, a BEPAM, PROAMB e outras, 1 representante dos sindicatos de transportes, 1 representante dos meios de comunicação, nunca teve ninguém lá, 1 representante de artistas e artesãos. Então, compõem os 62 membros do Fórum de Políticas Públicas. Quantos vão estar presentes? Vou dar um chute. 30, talvez. O restante ou são irresponsáveis, inconsequentes, não têm a menor noção do que deve estar, da importância disso tudo, ou não foram convocados ou têm algum problema que não pode estar presente. Agora, de uma coisa eu tenho certeza. Provavelmente, poucos deles tenham lido tudo isso de terça-feira até hoje. E tenho consultado as suas entidades representativas para ver qual é a posição delas perante isso tudo. Eu tenho aqui um documento que foi feito há algum tempo já, assinado por uma série de órgãos. Foi em 17 de agosto de 2009. Muitas pessoas assinaram aqui. Eu gostaria que a câmera desse um close aqui, ó. Estão vendo aqui? Todas essas pessoas assinaram, pedindo que o patrimônio histórico e a comissão seja respeitado. O título é: O patrimônio histórico merece respeito. Está aqui, ó. Isto foi feito. Por que foi feito isso aqui? O texto, inclusive isso aqui já é o motivo de uma ação civil pública que está no Ministério Público, eu constatei isso hoje pela manhã, porque queriam transformar o Conselho do Patrimônio Histórico de deliberativo para consultivo. Ou seja, de consulte se quiser, né? Dá a bola para as opiniões num conselho consultivo, se quiser. Isso está na pauta da ordem do dia. Está na pauta da ordem do dia de hoje também o seguinte: o artigo 307, que taxa aqui especificamente o Fórum de Políticas Públicas em deliberativo, há uma proposta para que ele seja consultivo. Os conselhos distritais, alô distritos, Faria Lemos, Vale dos Vinhedos, Pinto Bandeira, São Pedro e tal, também de caráter deliberativo, passam a ser consultivos. Ou seja, liquida-se os conselhos distritais e o Fórum de Políticas Públicas. Isso vai acontecer hoje à tarde, lá na UXFERV. Eu faço votos que os meus colegas de imprensa estejam lá para que possam verificar e constatar aquilo que vai ser discutido. 17 assuntos de tamanha relevância. Como se discute isso em 10 minutos, que é porque o que provavelmente vai ser dado de tempo, conforme foi feito nas outras oportunidades, e até por isso eu me afastei do recinto, porque eu me considerei violentado na minha inteligência. Então, isso vai acontecer hoje. O que é que o senhor tem a ver com isso, meu amigo? Tudo. Absolutamente tudo. O senhor lembra do tempo em que, em outras administrações, ao longo do tempo, as modificações do plano diretor para se legalizar obras irregulares eram feitas assim, na calada da noite, em gabinetes, lá nos confins, né? É isso que quer que seja feito novamente. Acaba-se com os conselhos distritais e com o Fórum de Políticas Públicas, para poder a Câmara de Vereadores e o prefeito tomarem as decisões que melhor lhes aproverem, sem precisar da opinião de ninguém. É esta a intenção. Vou estar lá hoje à tarde e certamente segunda-feira terei esse assunto a ser dado. Esse documento aqui foi feito por mim hoje de manhã junto ao Ministério Público e possivelmente vai ser agendado lá, vai ser colocado em ata essa declaração que eu fiz no Ministério Público. Portanto, meus amigos, acho que hoje Bento vai estar vivendo um dos seus dias mais importantes. O senhor que está me ouvindo, fale com o seu representante,
fale com a entidade que o representa no Fórum de Políticas Públicas. Eu conversei com o presidente do SIC, falei com o presidente Jovino lá do CDL. Vou conversar antes de sair também com outros dirigentes de entidade para que estejam lá presentes. É importante, muito importante isso. Ou nós vamos estar dando uma procuração assinada em branco, o município inteiro, através dos seus representantes, dando uma procuração para que nós retornemos àquele passado escabroso, tenebroso, que nós temos que esquecê-lo definitivamente. Vocês lembram do Oswaldo Aranha? Tinha que ter 30 metros, tem 16. Por quê? Muda-se um plano diretor para um amigo, para outro amigo, os amigos do rei, etc. E a coisa tomou a proporção que tem hoje. Alguns problemas insolúveis que nós temos em Bento Gonçalves foi graças a essas mudanças que aconteceram no plano diretor na calada da noite. Aí vem o Estatuto das Cidades, proporciona a oportunidade da população participar através do Fórum de Políticas Públicas e o que é que se quer? Isso, que o fórum seja deliberativo, seja consultivo. Muito estranho. Muito estranho mesmo. Enfim, vamos votar domingo. É um dever de nós como cidadão, mas é acima de tudo um direito que nós temos de eleger nossos representantes. Esperemos que todos nós acertemos na escolha dos nossos representantes. Eu volto segunda-feira. Um abraço. Opinião com Antônio Frissur. Oferecimento Ludfor Consultoria em Energia. www.ludfor.com.br